Sim, amigos, começando mais um Insider Show direto dos maravilhosos e debutantes estúdios da TVI. Estamos comemorando esta data maravilhosa, este mês de aniversário. TVI, nossa nave mãe, esse lugar que a gente ama, que a gente adora, há 15 anos de TVI, como eu disse semana passada, prestando serviço para a comunidade, sendo legal, fazendo coisa bonita. Esses programas são especiais. Semana passada, no Insider Show, recebemos o Johnny aqui, diretor deste programa, foi muito legal. E, como eu já disse várias vezes desde o começo, este mês é especial. Então, para continuar esses especiais aqui, trouxe aqui uma pessoa que sem ela literalmente não estaria aqui. É uma pessoa muito especial, não só para mim, mas por muitos aspectos vocês vão saber. Esta pessoa que nunca esteve nem no Insider Show, nem no Garage, já esteve na TV outras vezes, mas é uma honra imensurável. Eu nunca pude falar isso com tanta verdade. Quem está aqui hoje? Senhor José Luiz Aires Holtz Grilo. Papai! Aê, um abraço! irmão, velho. Bem-vindo, senhor! Bem-vindo, nós. Que bom que você está aqui, hein? Obrigado. Qual a sensação de estar aqui? Desde o Garage, ó, 7 anos de Garage, 4 no Insider Show, 11 anos vendo Contando Mentira, e você não veio aqui, agora veio. Não vim, hoje eu vim. Com o boné de Insider Show. Com o papel da Sarnição. Boa tarde, turma aí. Boa tarde, telespectadores da TVI. É uma alegria voltar novamente a esse canal de comunicação para falar um pouco sobre história, sobre as nossas pesquisas, o que nós temos avançado em termos de conhecimento sobre Itapetininga e suas instituições. Muito bom. Lembrando que você pode mandar perguntas para o senhor José Luiz aqui, para mim, neste programa especial, através do Facebook da TV, que é TV Itapê, e do Facebook do Insider Show, que é Insider Show TV. Lembrando que, se você estiver vendo a reprise, muito obrigado, continue conosco, mande sugestões. Também temos o site da TV, que é o www.tvitap.com.br, e as reprises aí, e toda a programação ao vivo da TV pelo site, não só Insider Show, mas todos os outros programas. Não é assim? Que beleza, hein? Que momento especial. O Lalo falou pra mim um dia assim, convide seu pai para vir no Dia dos Pais. Eu falei, mas aniversário da TV é legal também. É legal. Aniversário da TV, 15 legal. anos, eu teria que esperar mais 5 para fazer o número redondo. Também. Não é assim? Também. Pai, conte-nos, por favor. Falaremos sobre vários assuntos aqui, inclusive vai explicar os quadros que estão aqui, porque eles estão aqui. Vai falar desse quadrinho também aqui hoje. Conte um pouco da sua vida, como que você, para quem não conhece, historiador, professor, mas como que você chegou a esse momento que você está agora, depois de tantos anos de pesquisa, não só da história Itapetininga, mas agora meio não, né, se especializando nessa parte de arte sacra, na arte sacra não, na verdade, de arquitetura católica, digamos assim, de igreja, então, de pesquisa também. Então eu queria que você contasse um pouco da sua vida. Poucas pessoas sabem, mas quase que eu não estou aqui, porque você quase foi padre, não é isso? Isso mesmo. Então conte-nos, por favor. Até eu vou prestar atenção hoje aqui. Eu nasci na cidade de Tietê, aqui uma cidade aqui perto. Estudei lá até o 3º ano do ginásio, na época era 3º ano do ginásio, hoje é 7ª série, 8º ano. E depois viemos para Itapetininga. Uma vila normal, mas em Itapetininga eu desenvolvi uma série de atividades. Que Principalmente... ano isso, senhor? 1967, 68, mais ou menos. Boa. E nesse período eu ingressei no Grêmio Estudantil Fernando Prestes, saudades do Grêmio. E neste Grêmio... Vou pedir, como programa, vou pedir para você encostar um pouquinho para você ver seu rostinho bonito aqui. Isso, continue, por favor. Eu participei do Grêmio Estudantil Fernando Prestes na área de parte de teatro. Sim. Fizemos vários espetáculos aqui, alguns bem complexos, outros muito polêmicos. E assim fui me envolvendo com a arte e com o conhecimento. E também tivemos a possibilidade de fazer em Itapetininga a primeira Semana Santa ao vivo, em Famosa. 1969. O prefeito era o Walter Ficuri, ele queria fazer um movimento comunitário. Nós fizemos a primeira, não foi uma peça de teatro, foi um movimento comunitário. Nós tínhamos várias religiões participando, várias entidades, várias instituições, e nós chegamos a fazer esse espetáculo que foi sensacional. Depois, nesse período, eu estudei, fiz licenciatura em Ciências Sociais, depois fiz pós-graduação em Sociologia Urbana, na Unimep de Sorocaba, de Piracicaba, e nesse período a gente foi fazendo uma série de coisas, né? E daí dei aula na PUC em Sorocaba, na Pontifícia Universidade Católica, de Sociologia e Metodologia de Pesquisa, depois dei aula na FKB, dei aula aqui na OOSE, e assim foi. E, paralelamente, gostava muito de política, trabalhando em entidades públicas, né?
cheguei a ser secretário de planejamento no saudoso, que faleceu esses dias, Antônio Fernando Silva Rosa. Depois fui assessor especial na administração do Tardelli. Depois voltei para a Câmara Municipal e trabalhei com o Irã Aires Monteiro, trabalhei com o Antônio Fernando Silva Rosa, trabalhei com vários presidentes. Depois fui ser secretário, por incrível que pareça, de obras em Angatuba, de 2009 a 2017. Um pouco antes de ir para Angatuba, eu comecei a me interessar pela história local. Embora já tinha algumas coisas no tempo de faculdade, tudo isso eu peguei e comecei a me interessar pela história. Então passei a pesquisar algumas coisas de história, mas Angatuba já tinha um livro praticamente feito, que deverá sair o ano que vem, cujo título é Por Onde Passaram os Imortais, que é um livro sobre a ocupação urbana, uma ocupação do município de Itapetininga e a ocupação urbana da cidade de Itapetininga. Esse livro está praticamente pronto, eu estou apenas revendo alguns conhecimentos que eu terminei em 2008, 2009, então atualizando ele nas mais descobertas, as maiores descobertas que tiveram depois de lá para cá, né? Inclusive em relação ao Piabiru, que tem várias pesquisas correndo no Paraná, aqui no estado de São Paulo. Algumas coisas em relação à documentação antiga que não tinha e que veio de Portugal para a Biblioteca Nacional. Então, assim nós vamos trabalhando. E lembrando você também que, você já lembrou, que no ano de 2003 eu já estava formado em Ciências Sociais, mas de... 2003? 1960, não, peraí, deixa eu pegar bem a data aqui, eu casei em 79, foi 4 anos antes, 1973. Eu fui para São Paulo fazer seminário. E como já tinha curso superior, eu fui fazer direto já teologia. Paralelamente, eu fiz o curso de complementação filosófica e o curso de teologia. Fiz, graças a Deus, consegui fazer esse curso, um curso maravilhoso, na melhor faculdade da América Latina de teologia, que se chama Nossa Senhora da Assunção, da Arquidiocese de São Paulo. Ali eu conheci grandes nomes. Temos nosso amigo Cardoso agora lá. Hã? Nosso amigo Cardoso O Cardoso está lá agora. Mas eu lembro bem, eu tive o prazer de conhecer o Ivo Storniolo, o maior exegeta da América Latina também, o Dom Cândido Padim, o bispo, o saudoso bispo de Sorocaba, e assim nós tivemos uma lição. Daí eu saí do seminário para casar, aí que surgiu o senhor e a dona Ana Laura. Que está aqui também. Está aqui também. E então daí eu comecei a me interessar pela história eclesiástica, né? Porque eu tive um professor de história eclesiástica muito bom, e ele falava assim, a gente precisa escrever a história das comunidades locais. Porque você sabe, você tem o curso aqui de História da Igreja, toda a História da Igreja, né? Ou você tem a História da Igreja no Brasil, a História da Igreja no Brasil. Nós não temos uma História da Igreja em São Paulo, não temos uma História da Igreja em Itapetininga, não temos uma História da Igreja em Sorocaba, fica difícil, né? E vocês têm um exemplo lá muito grande, que é o padre Monsenhor Castanho, ele usava o título do nome de Aloísio de Almeida. Inclusive, esses dias eu tive o prazer de descobrir um levantamento da sua produção cultural, da sua produção como escritor da história de Sorocaba, região, e da história da igreja na região. Ele tem, só de publicações, ele tem mais de 1000 publicações, em livros técnicos, em jornais, no Estadão, no Cruzeiro do Sul, no Diário de Sorocaba, na revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, na revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em instituições internacionais. Então, é uma sumidade, assim. Então, eu comecei a falar, bom, então eu vou começar a lidar com a história da igreja. Daí nós começamos com esse livro aqui, né? Que é famoso livro, esse livro aqui, que é Da Cruz do Negro ao Brilho das Estrelas. Esse livro é a história da comunidade, ou da paróquia, Nossa Senhora das Estrelas. Então nós recuperamos desde a Cruz do Negro, da morte do negro, perto de um lago que tinha lá, onde hoje é o Lago da Santa Casa. Então começamos a recuperar e fazer uma história, não daquele de ouvir falar, né? Uma história baseada em documentação, baseada em depoimentos, nós não deixamos de lado a história oral, mas baseada em depoimentos, fazer a história através
de documentos, quer dizer, isso fica bem mais concreto, né? De depoimentos de pessoas, e você faz uma seleção em... Pode falar, pai. Vou mostrar o livro quando você fala aqui. E falando sobre o que é a Igreja de Nossa Senhora das Estrelas, tá? Depois comecei a fazer alguns artigos, então fiz um trabalho sobre a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o título dela correto é Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Que é uma história muito bonita. Até recentemente eu estava pesquisando sobre, são as igrejas mais antigas de Itapetininga, a Igreja de Santo Antônio, né? Que era uma igreja particular. Depois eu comecei a desenvolver algumas coisas sobre a catedral, que é a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Então, e agora recentemente, desde o ano passado, eu voltei em 2017 para Itapetininga, eu tinha um compromisso com o padre Monsenhor agora, né? Mário Donato Sampaio, de fazer, Querido Padre Mário. Padre Mário, que para fazer a história da matriz de Nossa Senhora dos Prazeres. Matriz não, da paróquia de Nossa Senhora das Estrelas, dos Prazeres, que por sinal no ano que vem vai completar 250 anos. Quer dizer, é a igreja mais antiga de Itapetininga e de toda a região, só perde em termos de idade para a igreja de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, né, que é um pouco anterior, né, um pouco não, uns 60 anos antes, e a igreja da Nossa Senhora da Candelária de Itu. Depois o resto aqui é tudo, inclusive nós descobrimos agora há pouco tempo que a igreja, a paróquia, que na época chamava freguesia, não era paróquia, era freguesia. A freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga é a 19ª igreja matriz do estado de São Paulo. Para você ver, tem 18 igrejas na frente dela. Somente. Só. Hoje nós temos 500, só no interior de São Paulo, 570 e poucas matrizes. Então é uma história que tem que ser bem contada. Daí o que aconteceu? Daí começamos a trabalhar na pesquisa, eu tive que ir para São Paulo, porque Itapetininga, infelizmente, não tem documentos desse período, né? Do chamado período colonial, que vai de 1770 a 1820, 21, 22 é a proclamação da independência. Então eu tive que trabalhar muito fora. Agora eu estou fazendo, já estou terminando, praticamente terminado o período colonial, agora estou trabalhando no período imperial. Agora o período imperial já está mais fácil, porque a partir de 1820, mais ou menos, a igreja criou o chamado Livro do Tombo. O Livro do Tombo, o padre anota todas as coisas que acontecem na paróquia, o que faz, o que não faz. Tem uns padres que não escrevem nada, tem outros que escrevem muito, mas vai indo assim, vai tocando assim, você vai descobrindo as coisas, né? E também eu tenho que ficar aqui basicamente em Itapetininga, até 1908, quando foi criada a Diocese de Botucatu. De 1770 a 1908, Itapetininga pertenceu à Diocese de São Paulo. Daí criaram a Diocese de Botucatu, Itapetininga passou a ser de Botucatu. Em 1924 criaram a Diocese de Sorocaba, passou a ser depois a nossa Diocese aqui. Então nós vamos chegar a esses relatos. Tem umas coisas interessantíssimas, uma delas é a questão das imagens, do imaginário. E aí sabe o que vai acontecer? Antes até, pedir licença, com todo respeito e humildade, nós contaremos a história desta imagem que está aqui, não contaremos? Contaremos. Mas quando que a gente vai contar isso daí? Pra galera não ir embora, segurar um pouco. Depois, já a gente volta, Insider Show, José Luiz, nós. Sim, amigos, que beleza. Voltamos, Insider Show ao vivo, hoje dia 12 de abril de 2019. O que aconteceu no mês de abril, no dia 2? E o que acontece durante todo esse mês maravilhoso de abril? 15 anos da TVI. Quantas vezes o senhor José Luiz, aqui nosso convidado querido, conhecido como Grilo, o mais importante, meu pai, esteve nesses 15 anos, hein? Bastante. Muitas vezes, hein? Inclusive do outro, que era lá em cima, perto da CEAGESP, não era lá? Primeira série da TV foi lá. Foi lá, nossa, mãe, fizeram uma entrevista sobre a história da Itapetininga lá. Nossa, fizeram uma pergunta assim interessantíssima, para saber se a Mula Ruane era o primeiro caso de corrupção em Itapetininga. Isso aí tem história. Sensacional aquilo. Inclusive, toda a gravação lá daquela coisa está no Museu de Imagem do Som.
Viu só? Para quem não está entendendo nada, Lalo, que é o diretor desta TV maravilhosa, está conosco aqui. É uma alegria que ele esteja aqui. Vou aproveitar esse momento aqui com todo o respeito ao meu querido pai que está aqui. Vou agradecer a todos que participam conosco do Insider Show pelo Facebook da TV, que é TV Itapê, e pelo Facebook do Insider Show, que é Insider Show TV. Obrigado você que está assistindo ao vivo e você que assiste a reprise, fique conosco, mande sugestões não só para o Insider Show, mas para toda a programação da TVI que está disponível no Facebook, no YouTube da TV e no site que é o TV Itapê. Muito bom, obrigado às pessoas que participam conosco aqui, ó. Edileuza mandou assim, ó, que gostoso ouvir um pouco mais da nossa história, me senti nas aulas do Luiz, tem essa história também, é aqui, né, não dá pra negar. Grande inspiração, família maravilhosa, obrigado, sua também, conheço a família da Edileuza, muito obrigado. Fábio Madeira, grande Fábio, falamos da história da TVI, teve cenário do Insider Show que ele fez, teve cenário da TV, mandou assim, ó, fizemos grandes amigos em Angatuba. Tamo aí, grande Grilo, abraço, saudade dos contos. Minha filha fala até hoje da visita que combinamos com um grande amigo aí no Centro Cultural e na Igreja Catedral. Esse tem história. Madeira, Fabião. Muito bom. E aqui, falando em pais, né? Um que pra mim também é como se fosse um pai, né? Ajudou a gente em tudo quanto é BO por aí, né? O senhor Plínio Tambelli Neto, Netão, pai do Lucas, do Gustavo, ó que demais aqui, ó. Mandou assim, ó, coisa mais linda, pai e filho. Beijo pro Netão também, demais. Mande perguntas pra gente aqui, como eu falei, enquanto estamos ao vivo. Como esse programa é rapidinho, eu vou falar no começo do bloco, porque senão eu esqueço. Queria mandar um muito obrigado pro amigo Rafael que tá aqui, ó. Beuzinho, ó, que demais. Grande baterista, grande artista. Mandou este quadrinho sensacional aqui, ó. Falei pra ele, parece as referências aqui dos anos 80, anos 90, parece o Fresh Prince of Bel-Air, né? O Maluco no Pedaço. Achei sensacional. Vai pro cenário e já está aqui hoje. Papai, é o seguinte, todo mundo que vem aqui no Insider Show, eu conto a história dessa imagem aqui, ó. Tomara que dê pra ver na aberta aqui, vamos ver se vai dar certo lá. Vem um pouquinho mais pra cá, dá um abraço em mim aqui, eu mostro aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó que demais aqui, ó. Tá lá? Volte lá então, volte. Ó que demais aqui, ó. Tá bom, apareceu ali, ó. Ó que demais. Essa imagem que está aqui, é uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, que é a padroeira da nossa catedral aqui de Itapetininga. Esta imagem, ela está lá no Museu de Arte Sacra de São Paulo. É isso. Então, eu queria que você contasse, por favor, a história dessa imagem, a história da imagem de Itapetininga, por que ela tem essa padroeira, e aí aproveitasse e mostrasse essas referências do que você está estudando, por favor. E agora volta para cá, por favor. Bom, vamos lá. A escolha de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga foi feita pelo governador da época, né? O Morgado de Mateus, que era um fiel muito grande a Nossa Senhora dos Prazeres, que é uma santa muito comum ou muito devota em Portugal. E Itapetininga, então, ficou com a Nossa Senhora dos Prazeres e deu alguns problemas, porque, por exemplo, 50 anos depois de criada a freguesia ou criada a igreja, o que aconteceu? O Santo Hilário esteve em Itapetininga e disse assim, olha, essa santa que está no altar não é Nossa Senhora dos Prazeres, e sim Nossa Senhora das Mercês. Aí ficou a dúvida, é Nossa Senhora das Mercês ou Nossa Senhora dos Prazeres? Inclusive nós temos muitos documentos, principalmente em revistas, em anuários da época, que falam, oráculo, quer dizer, quem que é a padroeira, né? Oráculo de Nossa Senhora das Mercês para a Catedral de Itapetininga. E não é a Catedral de Itapetininga, é Nossa Senhora dos Prazeres. O que aconteceu? Nós temos uma primeira imagem que ela está mesmo mais para Nossa Senhora das Mercês do que para Nossa Senhora dos Prazeres, porque Nossa Senhora dos Prazeres tem os 7 anjinhos embaixo. Isso é ponto comum, né? É fundamental isso. E a imagem mais antiga de Itapetininga não tem. Inclusive, recentemente esteve aqui em Itapetininga o Giorgio, que é Grande Giorgio. Que é o renovador, o restaurador de imagens da Arquidiocese de Campinas. E ele viu a imagem e falou, essa imagem, eu não falei um A para ele, falei, essa imagem eu acho que é antiga, né? Falou, essa imagem é mais ou menos 1750. Quer dizer, bateu em cima, né? Conhece a técnica, tem todo o material, instrumentos para falar isso. Mas a Nossa Senhora dos Prazeres, então, cadê a Nossa Senhora dos Prazeres? Daí nós começamos a fazer algumas pesquisas e descobrimos uma Nossa Senhora dos Prazeres no Museu de Arte Sacra, que é esta aqui, esta imagem aqui de Nossa Senhora dos Prazeres. É em policromia, quer dizer, ela é pintadinha, é de madeira, né? Mas aí eu falei, bom, essa aí, daí que eu descobri que estava escrito o quê? Que essa Nossa Senhora dos Prazeres tinha origem na região de Sorocaba.
na nossa região de Sorocaba só existe uma igreja com Nossa Senhora dos Prazeres. Tá? Nós temos uma outra igreja de Nossa Senhora dos Prazeres na Grande São Paulo, né? E até então nós achávamos que tem uma igreja de Nossa Senhora dos Prazeres que é a mais famosa, que é a de Olinda, que é a Nossa Senhora dos Prazeres por causa da expulsão dos holandeses do Brasil, que o português de lá também gostava muito de Nossa Senhora dos Prazeres e criou uma capela com Nossa Senhora dos Prazeres em agradecimento à vitória contra os holandeses, né? Mas eu também achei que era só esses lugares. Recentemente, eu com a minha filha, que também está aqui presente, estivemos em Aparecida do Norte e tem um museu. Daí eu fui no museu, começou Nossa Senhora dos Prazeres, daqui a pouco Nossa Senhora dos Prazeres, daqui a pouco Nossa Senhora dos Prazeres. Tem mais de 8 imagens de casa. O que é imagem de casa? Imagem de casa é uma imagem pequena. Menor, tá? né? Depois nós temos imagem de capela, que é maior um pouco. E imagem de matriz, que é bem grandona. Ou a imagem de matriz, no mínimo, tem 1 metro. Agora, as de casa tem 20, 30 centímetros, né? E elas são ou de madeira ou de barro. E lá em Aparecida, nós achamos, por exemplo, esta aqui que eu acho muito bonita, que está meio escura, mas acho que... Eu ajudo você aqui, ó. Mostrar aqui, ó, esta imagem aqui, ela é essa de barro. É uma Nossa Senhora dos Prazeres de barro. Se você ler aqui em cima, o que está escrito aqui, ó? Vamos lá. Ai, cuidado. Peraí. Mestre de Sorocaba. Essa. Então aqui, e essa nós estamos pesquisando mais a fundo isso, aqui na nossa região, todo o imaginário, todas as imagens, elas são provavelmente deste artesão de Sorocaba. E esta aqui já foi verificada, é do artesão de Sorocaba. Então, Sorocaba não tem nenhuma capela, provavelmente não. Quase certeza que essa imagem pertence à comunidade Tapetininga. Como agora estamos conversando com o pessoal do museu, eles ainda não sabem de onde vieram, ou não querem dizer de onde vieram, né? Mais ou menos isso. Para não perder. É para não perder. Mas é importante a gente tentar localizar essa imagem, para nem que não fique com a gente ter um ponto de referência em relação à primeira imagem. Muito bom, este programa está maravilhoso, mas ele é curto, né? Infelizmente ou felizmente. Só antes de chamar uma coisa especial aí, lembrando quem quiser continuar falando sobre essa parte do catolicismo na região e também da religião, mas de uma maneira geral sobre história de Itapetininga, na segunda-feira no Telescópio você vai voltar aqui, né? Falará sobre a Irmandade do Santíssimo, não é isso? A Irmandade segunda-feira. Segunda-feira. Aí, galera que quiser ver, mas antes, como o programa daqui a pouco acaba, eu vou pedir para soltar as fotos aí, porque tem algumas surpresas aqui, a gente homenageia todo mundo, inclusive a TVI. Então se tiver no jeito, olha lá, ó. Primeira foto lá. Olha lá. O Luiz Gustavo, 18 anos atrás ali. Maria de Lourdes, Sr. José Luiz, Luizinho ali, ó. Nasceu dia 12 de julho no frio, 4 graus estava nesse momento, por isso que eu gosto de frio. Ó, que demais aí. Obrigado, doutor Frota, que fez o carreto aí para trazer, não é assim? Muito bom. Temos mais ali, olha lá, primeiros passos. Quem que era aquele rapaz ali, Sr. José? Aonde? Quem que é o rapazinho ali, loirinho ali? Já fui bonito, não sou mais. Olha que beleza. Né? Temos mais aí? Vamos lá. Ó, que demais. Aí, né, já eu não podia deixar de fazer essa daí. Já que a gente está falando da igreja, já não é de hoje que a gente gosta da história das coisas aí, né? Eu já comi todo esse pão aí, por isso que eu não casei. O pão era para doar, eu comi mesmo. Então eu tava com fome. Ó, que demais. Isso aí tem alguns anos. Aí, numa versão ano passado aí, né, assim? Isso. Sem barba. Ó, que demais aí. Precisa sorrir nas fotos, José. Muito bom, temos mais aí. Eu tava vendo as fotos, falei, nossa, mas tem pouca foto, precisamos ter mais foto junto, pai. Aí, a gente falou do Neto, né? Abraço pro Netão, abraço pra todo mundo que tá na foto. E isso aí que eu falei é minha homenagem também aos 15 anos da TVI, porque o Lalo aqui, a família do Lalo, né? O Gustavo, Gabriel, Letícia, o Johnny, todo mundo tá aqui, João tá aí, Samuel também. Sempre com muito carinho me aguentaram aqui, concordaram com todas as barbaridades que eu faço. E esse aí foi uma delas. A gente tá falando em datas comemorativas, aniversário de 15 anos da banda Duque, estava presente lá, o Gustavão tá ali embaixo também, ó, né? Mariana, Vinícius, Lucas, Caio, o senhor, eu, Neto, Yara, Ricardo, Jaimão, Débora, Gustavo, Johnny, Marquinho, e é isso aí, tá bom. Ah não, o Flavinho e o Sandrinho estão ali também. E aí, já que a Ana Laura tá aqui, né? Vamos mostrar o casório, né? Já que alguém tem que casar nessa família, né? Assim? Abraço para Dona Maria de Lourdes, que está ali também. Ana Laura, que está ali. Sr. José e eu, gordo ali. Ainda bem que eu perdi uns quilos. Olha que beleza. Vamos ver a próxima aí, para encerrar.
Mandar um abraço para todo mundo, daquela história, né? Da minha família para sua, até o Lavinha apareceu ali, ó. Último Natal, estávamos todos juntos. Ó, que demais. Muito obrigado. Voltamos para cá. É o seguinte, antes de acabar o programa, agradeço mais uma vez as pessoas que participaram conosco aqui, ao vivo, entre elas, todos que a gente já citou. E o nosso amigo Fábio Jurera mandou assim, ó, mestre e grande amigos, para o senhor José Luiz. Lembrando que já estão abertas também as inscrições do Festival de Música Católica lá da Nossa Senhora de Fátima, só ir lá na secretaria, tá aparecendo aí a data, inscreva-se, você que é cantor, você que quer interpretar uma música, será muito legal. Lembrando que se você estiver assistindo ao vivo, a gente falou tanto, né, de religião, de coisas boas, terminou o Insider Show, começa o terço, acompanhe, e hoje às 10h30, falando em coisas boas, tem um programa aqui que eu sou extremamente fã, abraço para os nossos amigos lá do Universo do Bem, para o seu Ivan, né? Seu Ivan, estou devendo depoimento, mas a culpa é minha, tá? Vou fazer o depoimento hoje, eu prometo que eu faço. Abraço para ele, falando de coisas boas, sempre muito bom. E depois, estreia às 11 horas o Prosa, com nossa amiga Edmundo também. Querido, é isso aí. Muito obrigado a todos os meus amigos, já que eu falei de pais que vão se tornar pais esse ano. Parabéns ao Luciano, parabéns ao Douglinhas, todos eles vão ser pais em breve. É um orgulho, uma alegria ter meu pai aqui. Ontem foi aniversário do Luciano, hoje é aniversário do Buiú Teodoro, amanhã é aniversário do Gadão, abraço para eles. Muito obrigado ao Rafael que está aqui, obrigado ao Lalo, obrigado ao Johnny e ao Samuel e ao João que estão aqui hoje. Antes de agradecer, antes de a gente acabar, porque o programa está no fim, muito obrigado. Te amo, muito obrigado, me dê cá um abraço. Obrigado por você ter vindo aqui, demais, muito obrigado. Pai, queria que você falasse muito rapidamente, em menos de um minuto. Eu aprendi a amar esta cidade com os seus ensinamentos. Deixa um conselho para essas pessoas amarem o lugar delas, conhecerem o lugar, porque é assim que a gente faz um lugar melhor. Tudo depende de nós. Se nós amamos a nossa cidade, logicamente que amamos a Deus antes de tudo, né? Sim. Amamos os nossos entes queridos, amamos nossos filhos, amamos as pessoas que nos dão graça, nós também precisamos amar aquele piso que a gente anda, né? A terra que nós vemos. E ela tem uma história que precisa ser preservada, ela tem os momentos importantes da sua vida, e saber sobre isso é saber um pouco de toda a nossa família, que normalmente a nossa família passou por aqui também. Fique com Deus, troquei a câmera hoje em honra a este rapaz aqui, só ele pode. Fique com Deus, semana que vem estar de volta, Insider Show sempre, é nóis.